Gente, vamos falar um pouquinho do Jô Soares, né? O Jô Soares morreu nesta sexta-feira de maneira um pouco inesperada, porque as notícias eram sobre a preparação de uma nova peça que ele estava fazendo. Ele estava a todo vapor ensaiando, preparando esse novo espetáculo. E, no entanto, de repente, vai para o hospital e morre aos 84 anos de idade. Todo mundo se manifestou. Até o Jair Bolsonaro, que ao longo do governo dele foi meio assim, sovina com as manifestações de pesar, quando grandes personalidades, como, sei lá, o João Gilberto, me vem à mente agora, morreram, né? Morreram durante o governo dele. Ele muitas vezes não prestou condolências à família, né? Não expressou nenhuma espécie de sentimento. Nesse caso, ele disse: Jô foi uma grande personalidade, independentemente de ideologia. Tá aí a imagem, uma entrevista do Bolsonaro para o Jô Soares no programa dele, acredito que na Rede Globo. Então, o Bolsonaro retribuiu, vamos dizer assim, o espaço que o Jô Soares abriu para ele quando ele era só um político polêmico, desbocado ali no Congresso. O Jô Soares deu espaço para ele e ele, dessa vez, resolveu retribuir isso, apesar do Bolsonaro ter dito recentemente que provavelmente votaria no Lula e tudo mais. O Bolsonaro passou por cima desse detalhe e, suponho que agradecido pelo espaço que teve no passado, reconheceu a importância e a importância do Jô Soares em diversas áreas da cultura, né? Porque o Jô Soares foi entrevistador, a última encarnação na televisão dele, vamos dizer assim, foi de entrevistador. Todo mundo conhece, porque ele fez isso por mais de 20 anos na Globo e no SBT. Mas ele tinha também o Jô Soares, escritor de livros, tinha o Jô Soares, autor, ator e diretor de teatro. Eu me lembro que, alguns anos atrás, ele fez uma montagem muito legal de Ricardo III, uma peça do Shakespeare, dirigida pelo Jô Soares, um cara que... olha o Jô Soares entrevistando o Mário Sabino, quando o Mário Sabino lançou um dos livros de contos dele. Muito bacana. O Diogo Mainardi, também dando entrevista para o Jô. O Diogo escreveu hoje, logo cedinho, um texto lamentando a morte e dizendo que tinha uma dívida. Ele não explica o que é, mas dizendo que tinha uma dívida, que o Jô o ajudou quando ele precisava de ajuda, de apoio, não sabemos o quê, e nunca recebeu nada em volta e nunca pediu também. Então, é um texto, uma homenagem bonita do Diogo ao Jô Soares. Eu nunca fui ao programa do Jô, eu o conheci como jornalista, um pouquinho de passagem, assim, de raspão, socialmente, e ele realmente era uma pessoa extremamente gentil, extremamente gentil. A anedota que eu posso contar é que eu era moleque, me encontrei com o Jô Soares depois de um jantar, a gente conversou, estava muito legal, e no fim ele me chamou no canto e falou assim: posso te dar uma sugestão? Tira esse cavanhaque, ele te deixa com cara de uma pessoa agressiva. E eu nunca mais usei cavanhaque desde então. Então, muito obrigado, Jô Soares, por essa ínfima, esse ínfimo benefício que você me fez, né? Eu admirava o Jô Soares muito, ele conhecia todo mundo. Por exemplo, uma das reportagens que eu entrevistei por causa de livros, entrevistei por uma outra coisa, como jornalista, eu me lembro que uma vez o José Agripino, que é autor de um romance, Panamérica, que foi assim, uma espécie de bíblia do tropicalismo, era o romance dos tropicalistas. Esse escritor,
ele depois foi diagnosticado com um transtorno mental. Se eu não me engano, ele era esquizofrênico. E ele foi viver numa casinha em Budas Artes, e vivia lá meio entrando e saindo da consciência. Eu fui lá visitá-lo, e eu descobri que o Jô Soares tinha conhecido o Agrippino, porque nessa época ele estava envolvido ali com a turma da vanguarda, do tropicalismo, do cinema de vanguarda dos anos 60 e tudo mais. Então veja como foi um cara versátil. E ele falou do Agrippino, que estava ali esquecido, absolutamente esquecido depois de 40 anos, perdido, doente, numa casinha, e o Jô Soares generosamente deu um depoimento sobre ele, sobre a importância que o livro dele, que estava sendo relançado naquele momento, tinha. Então era realmente uma pessoa amável, elegante e generosa. É uma pena que tenha morrido repentinamente, porque não era uma expectativa de ninguém, como eu disse. Ele estava trabalhando, estava ali a todo vapor, se preparando para mais um trabalho. Então, vamos lembrar um trechinho do Jô Soares, dos programas humorísticos que ele fazia na televisão, ali nos anos 80, final dos anos 70, anos 80, antes dele virar entrevistador. Eram ele e o Chico Anísio, que eram os dois grandes nomes do humor televisivo no Brasil. Os dois disputavam, mas era uma disputa super bem-humorada, e eles, inclusive, faziam coisas juntos, né? Esse tipo de programa, eu estava revendo alguns clipes hoje, não sobreviveria 15 segundos na televisão hoje em dia, porque quase todos eles tinham mulheres de maiô passando por ali, e os homens faziam comentários absurdos, eram super sexualizados os programas, tinha um subtexto que estava em quase todos os quadros. Mas o Jô Soares não era só isso, não. Isso era assim que era a televisão, era assim que era o mundo naquele momento. O Jô Soares ia muito além disso, e o Chico também, eram muito inteligentes e sabiam fazer crítica social. E o personagem que eu escolhi para a gente já partir para o fechamento do nosso programa hoje é o do Ceguinho. O Ceguinho que pedia para as pessoas lerem notícias para ele. E daí vamos ver como é que era. Vamos lembrar o Jô Soares nos anos 80. Aqui, isso. Aqui. Na primeira página. Lê. Novo aumento dos aluguéis. O jornal é velho. Joga fora. Cadê? Joga fora o jornal. Não. Despede o jornaleiro. Joga fora. O jornal não é velho, não. O jornal é novo. E o aumento também é novo, seu Não é, aumentaram tudo de novo. O que foi? Já sei. Não fala quem é que eu vou reconhecer pela voz. É a Rosalva. Não, que isso? Não é a Rosalva? Então é o Ataliba, é a mesma voz. Ataliba. Tá vendo? Ataliba, que bom que você chegou. Não, eu quero que você leia uma notícia de jornal pra mim. Pois não. Que fica aqui o Bicalho lendo errado. Bicalho, dá o jornal aqui, Bicalho. Lê o jornal, lê o jornal. Isso aqui não é o jornal. É o quê? É a manga do Bicalho. Bicalho, você vem aqui pra chupar a manga, Bicalho? Dá o jornal. Cadê o jornal? Dá o jornal! Tá aqui o jornal. Pronto, pode ler. Deixa que eu leio, tá aqui. Lê, mas não mente pro ceguinho que é pecado. Não gosta do ceguinho, lê direito. Não vou gostar, está aqui. Os aluguéis vão ser aumentados. Tá errado, a notícia tá errada. Aqui, cadê? Tá escrito olha, aí mesmo, cadê? Não só os aluguéis, como gás, luz, telefone e desconto dos salários. Tá tudo isso escrito aqui, Tá vai tudo. Aumentar tudo. Aqui, isso, aqui. tudo Tá isso tudo aqui. escrito aqui. E será que eles não enxergam que não dá pra aumentar mais nada? Não. Depois eu é que sou cego. Bom, o ceguinho para mim é você, né? Você que acompanha o Antagonista, você que gosta de notícias e que vê as maluquices que acontecem no Brasil o tempo todo e fala, meu Deus, e depois eu é que não enxergo, né? É isso, é a minha homenagem ao Jô e a minha homenagem aos amigos do Papo Antagonista, do Antagonista e da Cruzoé, que ficam aqui enquanto a gente lê o jornal. Tá bom?